O disco novo deles, o The Mountain, por sinal, é bem interessante e vai, assim como os Beatles, ligar muito dos temas ocidentais com a música indiana e questões míticas, questões místicas, questões de luto. Afinal, tanto o Damon Albarn quanto o Jamie perderam pessoas importantes das suas vidas durante a composição desse disco, e eles vão inclusive trazer muitos parceiros que já morreram para compartilhar também desse novo disco, inclusive o Mark A. Smith do The Fall. Uma coisa interessante é, eu escutei o disco, não conheço 90% dos outros artistas que fazem parte. Vai ter o Johnny Marr, vai ter o Mark A. Smith, vai ter o Paul Simon, vai ter vários outros assim que são conhecidos meus, mas essa galera muito pop do rap e do hip hop não são muito a minha linguagem, mas ainda assim é um disco bem interessante. E por que a gente está falando do disco novo? Porque ele mostra como o Gorillaz, apesar de tudo, né, e quando eu digo apesar de tudo, eu estou falando dessa passagem de tempo, ainda se mantém uma banda relevante, um projeto relevante, com certa originalidade e que vai criando muitos diálogos, muitas ramificações, e eu cogito dizer que eles são os Beatles do século XXI. Tamanha é a influência da banda, tanto em termos de projeto, quanto em termos de sonoridade, e revolucionaram muito de como você consome a própria música, seja com os CDs que vinham ali com algumas bonus tracks em multimídia, seja também por reformular o uso da cultura pop dentro desse processo de construção musical e de revalidação do processo criativo da própria arte, né? Tanto pela questão dos desenhos, e aí a gente pode pensar em como os personagens estão envelhecendo, e existe uma teoria de que eles estariam mortos agora e que a montanha seria uma espécie de passagem para o paraíso ou para outros lugares. E o que a gente percebe também é como esse diálogo entre várias sonoridades, assim como os Beatles fizeram, são incorporados dentro da sonoridade da própria banda, sem que para isso você perca completamente a identidade e, ao contrário, vai construindo outras identidades.